tem muito ceticismo, né? Acho que a maior parte das pessoas não acredita, mesmo com as evidências. E isso é mais difícil de conseguir fazer um museu, né? Existe essa resistência. Eu acredito que não deve ser tão difícil, porque eu pretendo fazer um museu não só com o viés ufológico. Eu pretendo colocar um museu astronômico, onde você poderia expor, por exemplo, coisas de astronomia, lixo espacial, tanque de combustível que caiu, né, do espaço, e uma coleção primorosa aí de meteoritos brasileiros e também de outros países. Além disso, queria criar uma área também de astronáutica. E aí, para isso, a gente entraria em contato com o Marcos Palhares, o Marcos Pontes, né, que é o astronauta, o ministro, para ver se ele ajuda a gente também nesse aspecto da gente ter uma área voltada para a astronáutica. Então seria um museu astronômico, astronáutico e ufológico. Porque a gente colocaria 2 ciências e uma paraciência, porque a ufologia ela não é ciência ainda, ela é uma paraciência. Depende de outras ciências para ser melhor compreendida. Entendi. Mas tem alguma perspectiva de a ufologia se tornar uma ciência, ou é só quando de fato a gente ter contato com outros seres, aí vai virar uma ciência? Eu acredito que jamais ela vai virar ciência. Por quê? Porque a partir do momento que os seres vierem baixar e se demonstrarem, a ufologia acabou. Inclusive, o ufólogo não vai existir mais. Vai existir na história, que num determinado momento da história existiam alguns pesquisadores que iam lá a campo, entrevistavam as testemunhas, colhiam as evidências, né, e deixaram aí esses relatos. A ufologia está diretamente ligada com o enigma, com o mistério. Se não tiver mais mistério, já não existe mais. Se o ser, o tripulante do OVNI, e aí, veja bem, eu não vou aqui a gente discutir, pelo menos agora, a respeito da procedência dele, porque são teorias. Eu não posso afirmar, por exemplo, que é um ser extraterrestre, alienígena, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente não tem como provar. Só se a gente fosse lá no planeta desses caras, né? E lá a gente constatasse realmente a ciência, né? Quem de direito constatasse e comunicasse à população global a respeito dessa existência. Aí ponto. Final... Ou se eles trouxessem uns vídeos e umas fotos deles lá, né? Então, vídeo e foto, a gente tem técnicas para analisar? Tem, mas mesmo assim é na suposição, é evidência, não é prova. Sim, mas se um ET, por exemplo, ele vem aqui e fala com a gente, eu sou de tal lugar, tá aqui o vídeo do meu planeta, é assim que funciona lá, e aí nos mostra um vídeo. Isso não é uma prova. Não, poderia até ser vindo, de repente, de algum país, né, de algum governo, de alguma agência espacial credenciada aí, que transparecesse a seriedade daquela informação. Porque se vier de uma pessoa que não tem como provar, testar aquilo, ou não tem nenhum respaldo científico, vai ficar no vazio. Outras pessoas podem falar, você fraudou um vídeo, você criou aí digitalmente. Então, vídeo de seres é algo que eu sempre falo, quando aparece, né? Tem vídeo de ser, tem foto de seres também. Eu falo que são supostos seres, porque a gente não tem como provar. Já um OVNI, objeto voador não identificado, ou disco voador, caso o OVNI tenha o formato clássico de disco voador, isso a gente já consegue, através de alguns programas aí, analisar a fotografia, analisar o filme e tentar classificar aquilo dentro do fenômeno OVNI. Nunca existiu uma foto ou um vídeo de um ser que seja comprovadamente não manipulado? Tem alguns que são mais aceitos como um tripulante de um OVNI autêntico, e outros que pairam as suspeitas. Por exemplo, não sei se você lembra, em agosto de 95, foi publicado um filme de uma autópsia alienígena, que falava lá de Roswell. Isso foi publicado simultaneamente no mundo todo. A Globo também chegou a divulgar, comprou os direitos das imagens, acho que pagou naquela época 10 mil e pouco. Não lembro se era cruzado, real, que raio que era naquela época. Mudou tanto, né, a nossa moeda. Mas quando eles divulgaram aquilo,
foi um produtor de cinema chamado Rei Santilli, que tinha os direitos da imagem. Vendeu para todo mundo, combinou com todo mundo de divulgar no mesmo dia, para ninguém ter a prioridade na divulgação das imagens. Só que passou isso, o cara ganhou uma grana em cima de um monte de gente. Se descobriu que era uma mentira. Era um vídeo fake, feito assim, para aparecer nos moldes da década de 40, só que alguns instrumentos que apareciam na imagem não existiam ainda na década de 40. E aí depois, com o passar do tempo, o próprio Rei Santilli aceitou, não, ele falou que era fraude mesmo, mas aí já ganhou a grana, já tinha ido. E a gente, os ufólogos, analisando a situação do porquê que divulgaram aquele vídeo, porque ele dizia que tinha recebido aquilo de militares, não sei o que e tal. E hoje a gente suspeita que os militares norte-americanos implantaram isso na mão dele, combinadinho ali, para divulgar simultaneamente no mundo todo, para ver qual seria a reação mundial frente à liberação, de repente, de um vídeo autêntico. Como que a população reagiria posteriormente, se fosse um autêntico de fato. Qual é o principal medo que... então foi um termômetro para medir Sim. essa reação populacional. Qual é o principal medo que existe nesse sentido, assim? Se a gente falar para os caras lá que existe ET, qual é o impacto que vai ter na vida humana isso? Na cultura, na religião? Vocês têm alguma projeção? Então, isso aí está diretamente interligado o porquê que os governos e militares acobertam, escondem do público e não reconhecem a origem extraterrestre, alienígena do fenômeno OVNI. Então, quais os principais motivos do acobertamento? Um deles é a geração de pânico. Se eles admitem que existe o fenômeno e que, em algumas vezes, como já ficou constatado, esse fenômeno é agressivo e pode gerar morte de animais, de seres humanos, faz mutilação aqui, mutilação ali, fazem implantes, né, nas pessoas, ou seja, usam as pessoas como cobaias humanas, esse pânico generalizado poderia ser de difícil controle por parte dos órgãos militares. Colapsa tudo, ia colapsar economia, tudo. vai tudo. Isso, ia colapsar. Além disso, existe um interesse bélico em cima dessa tecnologia superior aí dos OVNIs. Ou seja, qualquer potência que tenha essa tecnologia, através de uma engenharia reversa ou algum estudo, ele desmonta o disco voador lá, extraterrestre, ou alienígena, sei lá de onde que for aquilo, e transforma numa tecnologia terrestre para dominar outras nações, seja belicamente, seja com uma tecnologia mais avançada, e isso os Estados Unidos está interessado. Então, o poder que isso gera também faz com que eles acobertem. As convulsões religiosas também, que você citou, é um outro fator também do acobertamento, porque a maioria das pessoas foram doutrinadas em várias religiões que estamos sozinhos no universo, né? Que Deus criou só a gente aqui, criou o universo todo, né? Só para a gente contemplar. Santa ignorância nossa, né? Egoísmo, egocentrismo do ser humano. É inadmissível a gente pensar tão pequeno assim, que Deus ou a força criadora, ou seja lá o que a gente queira dar de nome, né, para esse criador de todas as coisas, ele não desperdiçaria, acredito, tempo, espaço, né, fazer esse universo tão grande que tem sistemas e estrelas e sóis e planetas que a gente nem enxerga a olho nu, simplesmente fazer para a gente não enxergar, se a gente fosse o principal motivo de toda a criação. E você não acreditar na vida fora da Terra é limitar também o poder criativo desse Deus.